Ih, rapaz, o que tá acontecendo aqui? Roda a vinheta. Saudações corintianas, fala fiel! Estamos aqui para um vídeo muito interessante e com um prognóstico interessante para o torcedor do Corinthians aí para essas fases finais do Campeonato Paulista e até o início do Brasileirão. Vamos começar aqui explicando o que aconteceu com Mauro Bozelli na vitória do Corinthians por 2-0 sobre o Oeste no último domingo, né? Ali no finalzinho do primeiro tempo, o Bozelli sofreu uma fratura no rosto, né? É uma lesão um tanto quanto rara, inusitada, mas na verdade não é bem uma novidade aí para o torcedor corintiano, é uma novidade para o Bozelli. Ele saiu ainda durante o intervalo lá da Arena Barueri rumo a um hospital para fazer exames e ver qual era a gravidade da lesão. Aí ficou constatado logo depois ali do fim do jogo que ele sofreu uma fratura na face. Por conta dessa fratura ele precisou na manhã dessa segunda-feira passar por uma cirurgia. Ele precisou passar ali por um procedimento cirúrgico, né, por conta dessa fratura. Com esse procedimento cirúrgico, o Bozelli vira desfalque para o duelo das quartas de final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Red Bull Bragantino. O que acontece com o Bozelli agora? O Bozelli, na verdade, ele tem que ficar uma semana de repouso, certo? Uma semana de repouso, tá com a cara ali meio bagunçada, meio zoada, mas a tendência é, na segunda-feira da semana que vem, o Bozelli se reapresentar ao CT Joaquim Grava. Ele vai fazer novos exames, vai ver se está tudo ok. Estando tudo ok, ele pode voltar a treinar. Em princípio, treinando sem bola, para se readaptar até ao uso de máscara. Ele vai ter que usar uma máscara, tanto para treinar quanto para jogar num primeiro momento. Aí, Bozelli voltando a treinar, existe uma questão dele se adaptar ao uso da própria máscara, existe uma questão dele realmente estar bem treinando, existe a questão física, ele vai ter passado uma semana parado. Aí a gente vai para as previsões. A previsão mais pessimista do departamento médico do Corinthians é de que até 30 dias sejam necessários para o Bozelli voltar. Ou seja, ele estaria fora de toda a reta final do Campeonato Paulista, mesmo que o Corinthians chegasse nas finais. Mas aí é que entra o Renato Augusto nessa história. Você, torcedor do Corinthians, lembra muito bem que em 2013 o Renato Augusto passou por uma situação muito semelhante a essa do Bozelli. Ele também sofreu uma fratura no rosto num jogo lá na Arena Fonte Nova contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Naquela semana, naquele mês, o Corinthians enfrentaria o São Paulo, também numa final. Por que eu digo também numa final? Na época, final da Recopa. A previsão era a mesma, de 30 dias, ali 3 semanas, para o Renato Augusto se recuperar. Só que o Renato Augusto conseguiu antecipar isso, usou a máscara, se adaptou rapidinho à máscara, e aí em exatos 10 dias da lesão, do dia que ele se machucou contra o Bahia, ele ficou disponível e entrou em campo na finalíssima contra o São Paulo. E aí o Corinthians foi campeão da Recopa com o Renato Augusto em campo. O Renato Augusto, inclusive, foi um dos melhores jogadores daquelas finais contra o São Paulo. O Corinthians ganhou os 2 jogos. O que o Bozelli pode tirar disso? Se o Bozelli levar esse mesmo tempo de recuperação do Renato Augusto, os 10 dias, ele vai calhar exatamente no primeiro jogo das finais do Campeonato Paulista. É claro, o Corinthians precisaria chegar nas finais, precisa passar do Red Bull Bragantino, depois passar pelas semifinais, que também serão disputadas em jogo único, assim como as quartas, e aí as finais em 2 jogos, né? O primeiro jogo marcado para quarta-feira, dia 7 de agosto, daria exatamente 10 dias do dia aí em que ele se machucou, do dia que ele se lesionou contra o Oeste. Então, se o prazo do Bozelli de recuperação for igual ao do Renato Augusto, ele está liberado, ele pode sim jogar já na primeira partida da final do Campeonato Paulista, é claro, se o Corinthians chegar. Num primeiro momento ele é desfalque, em princípio agora para as quartas de final, que é quando o Corinthians joga, e quem entra no lugar dele é o Jô. A boa notícia aí desse começo de semana é que a documentação do Jô está regularizada, os japoneses, enfim, enviaram para o Corinthians, então já está tudo acertado com a Federação Paulista, com a CBF, o Jô vai sim jogar, e aí é muito difícil imaginar que o Thiago Nunes não escale o Jô já nesse jogo contra o Red Bull Bragantino como centroavante do Corinthians, uma vez que ele não tem o Bozelli que é o artilheiro do Corinthians no Campeonato Paulista. Até porque no ataque do Corinthians já vai ter o provável desfalque aí do Everaldo, que saiu também machucado ainda no primeiro tempo contra o Oeste, o Janderson não entrou bem, a gente ainda não sabe como que vai ser esse ataque do Corinthians, certo? Então pelo menos o Jô entrando já é um problema a menos, um problemão a menos, né? Uma vez que o Bozelli, repito, era o artilheiro do Corinthians no Campeonato
Paulista nessa temporada de 2020, certo? Então se você aí tá otimista com a entrada do Jô, ficou feliz com a liberação do Jô, deixa um joinha nesse vídeo. Você que tá mandando uma fezinha aí pra recuperação do artilheiro Mauro Bozelli, também deixa um joinha nesse vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal pra você ficar ligado sempre que surgir as novas informações do Corinthians, acompanhar as nossas lives. É muito importante pra gente você ser inscrito e pra você também, certo? Deixa aí nos comentários também qual é a sua escalação ideal, pelo menos do ataque. Se tiver Jô e Bozelli à disposição, você escalaria os dois juntos? Eu sim. Falou, vai Corinthians!